Caríssimos fiéis, entre a glória da Ascensão e a graça de Pentecostes, a nossa Santa Romana Igreja nos coloca num tempo singular de espera e preparação. Esse tempo que é a oitava da Ascensão e durante o qual nós fazemos a mais importante de todas as novenas, que é a novena de Pentecostes. A primeira e a mãe de todas as novenas, a novena das novenas, em que nós acompanhamos Nossa Senhora e os apóstolos se preparando para a graça de Pentecostes no cenáculo em Jerusalém. Nesta oitava da Ascensão, Cristo já não está visivelmente entre nós e o Espírito Santo ainda não desceu. Esta oitava não é um mero acidente do calendário litúrgico, mas ela traz uma importante lição para as nossas almas. É a imagem perfeita de nossa condição presente, peregrinos entre a terra e o céu, militantes entre a promessa e o seu cumprimento. O Santo Evangelho desse domingo não admite ilusões. As palavras de Nosso Senhor são claras e solenes. Absque sinagoges fatiant vos, expulsar-vos-ão das sinagogas. E temos ainda, em seguida, uma admoestação mais grave. Mas vem a hora em que todo aquele que vos matar julgará prestar culto a Deus. E nós podemos considerar agora, meus caros, a terrível precisão dessas palavras. Nosso Senhor não promete prosperidade temporal. Ele não garante aceitação social. Não assegura uma tranquilidade mundana. Pelo contrário, ele nos anuncia com clareza: sereis odiados, sereis perseguidos, sereis torturados, sereis mortos. E os vossos perseguidores julgarão estar servindo a Deus. A história de nossa Santa Madre Igreja confirma esta profecia a cada momento da sua história. Os imperadores romanos perseguiam os cristãos, julgando defender a ordem social e religiosa do império. Os hereges de todos os tempos derramaram sangue católico, crendo estar purificando a fé. Os revolucionários modernos destroem a cristandade em nome do progresso e da fraternidade. E hoje é em nome da tolerância, da diversidade, do respeito, daquela mesma fraternidade dos modernos que querem nos calar e nos excluir da vida social. Sempre a mesma história. E diz Nosso Senhor: isto vos farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Mas atentemos para um ponto crucial que Santo Agostinho sublinha nas lições de matinas do ofício divino de hoje. Essa ignorância não é inocente. Mas agora viram e odiaram a mim e a meu Pai. Viram os milagres, ouviram a doutrina, testemunharam a santidade e odiaram. O ódio ao bem é sempre culpável, porque no fundo de toda a alma grita a voz da consciência e ressoa o eco da lei eterna.
Esta perseguição assume formas variadas nos nossos dias. Há a perseguição cruenta, que ainda hoje faz mártires derramando o seu sangue em terras um pouco mais distantes. Há a perseguição das leis iníquas, que procuram confinar a fé ao foro privado. Há a perseguição intelectual, que ridiculariza a verdade revelada. E há, nós bem o sabemos, a perseguição que vem de dentro, quando supostos filhos da igreja atacam e desfiguram a sua própria mãe, quando a confusão doutrinal se espalha, quando a liturgia sagrada é profanada e alterada por aqueles mesmos que deveriam guardá-la. E diante desse quadro, qual deve ser a nossa resposta? A epístola de São Pedro, primeiro Papa, e ele mesmo, glorioso mártir, traça para nós o caminho com clareza. Stote prudentes et vigilate in orationibus, sede prudentes e vigiai nas orações. A primeira arma do cristão não é a polêmica, não é a agitação, não é sequer a apologética, e muito menos, nós bem o sabemos, debater nas redes sociais. Não, a primeira arma do cristão é a oração. Mas notemos bem, não qualquer oração. A oração vigilante, a oração prudente. A vigilância supõe atenção constante, prontidão de alma, pressupõe recolhimento habitual. A prudência exige discernimento, ordem e perseverança. A oração é nossa força porque nos une à fonte de toda a força. Como ensina São Tomás de Aquino, a oração é o ato próprio da virtude da religião, pelo qual a criatura reconhece sua dependência absoluta do Criador. Na oração, nós confessamos a nossa fraqueza e invocamos a onipotência divina. Na oração, nós manifestamos nossa indigência e atraímos para nós a misericórdia divina. Mas São Pedro não para aí. Ele acrescenta imediatamente: ante omnia autem, mas antes de tudo, tende uns para com os outros uma caridade contínua. Observemos a força da expressão ante omniam autem, mas antes de tudo. Não é um conselho entre outros, não é uma virtude opcional, é o fundamento, é a prioridade absoluta. São Pedro estabelece a primazia da caridade. E ele mesmo nos explica esta primazia da caridade. Quia caritas operit multitudinem peccatorum, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. A caridade não apenas une os corações, não apenas edifica a sociedade como sendo a sua forma. Ela possui força expiatória, ela possui um valor satisfatório. E numa época em que os pecados se multiplicam e os escândalos abundam, e isso no próprio seio da igreja, a caridade autêntica é para nós um bálsamo que cura e é fogo que purifica. É, por excelência, a obra do Espírito Santo. E esta caridade deve ser contínua, constante, perseverante, inabalável. Não uma caridade sentimental que se evapora ao primeiro obstáculo, mas a caridade sólida que persiste na provação.
Não um amor natural que escolhe seus objetos de acordo com aquilo que mais lhe apraz, mas um amor sobrenatural que se dirige aos próprios inimigos, buscando o bem deles. E a epístola prossegue com conselhos práticos. Hospitalis invicem sine murmurationes, sede hospitaleiros um para com os outros, sem murmuração. Ele fala, é claro, da hospitalidade, virtude que era necessária nos primeiros tempos, quando os cristãos precisavam fugir de cidade em cidade, necessitavam de abrigo. Quanto a nós, hoje, a hospitalidade mais necessária é a hospitalidade do coração. Estar sempre pronto para acolher o nosso próximo em suas necessidades espirituais, em suas dúvidas, em suas fraquezas. Nós precisamos estar sempre prontos para acolher o nosso próximo com caridade e misericórdia, dando-lhe a verdade de Cristo e mostrando-lhe o caminho do céu. São Pedro prossegue: cada um, conforme o dom que recebeu, ponha-o a serviço dos outros. Cada católico recebe graças particulares, não para a vanglória própria, mas para a edificação comum. O doutor deve ensinar, o simples deve edificar com seu exemplo, o sofredor deve oferecer suas dores, o rico deve ser generoso, o pobre deve ser paciente. Todos são administradores, não proprietários dos dons divinos. Cada um em seu estado de vida, cada um em suas circunstâncias, pode servir a Deus e servir ao próximo. Pode edificar a todos na caridade. Agora, onde podemos encontrar, meus caros, o modelo perfeito desta preparação espiritual? A liturgia e a tradição da igreja nos apontam unanimemente para o cenáculo, onde os apóstolos perseveravam unanimemente em oração com Maria, mãe de Jesus. Erant perseverantes unanimiter in oratione com Maria, Mater Iesu. E aqui nós podemos contemplar esta cena admirável. Os apóstolos que haviam fugido durante a paixão, agora perseveravam. Grande mudança, grande transformação. Mas notemos um detalhe fundamental: eles perseveram com Maria, mãe de Jesus. A presença da Virgem Santíssima não é acidental, mas essencial. Nossa Senhora no cenáculo é o modelo acabado da Santa Igreja em oração. O seu silêncio é mais eloquente que todas as palavras. Ela não preside visivelmente. Esse lugar pertence a São Pedro, o príncipe dos apóstolos. Ela não ensina publicamente. Essa missão cabe aos apóstolos. Mas ela está presente, ela ora e ela intercede pela igreja. Sua presença é como o sol que, sem ruído, ilumina e aquece. Por que Nossa Senhora é um modelo tão perfeito neste tempo entre a Ascensão e Pentecostes? Porque ninguém como ela viveu a ausência e a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante 30 anos, ela o teve visivelmente consigo, em Belém, em Egito, em Nazaré.
Depois ela o acompanhou à distância durante a vida pública. Esteve presente, estava firme de pé junto à cruz. Sentiu suas dores, ofereceu-se com ele. Ela o viu ressuscitado, assistiu à sua ascensão. E agora no cenáculo vive pela fé o que antes ela vivera pela visão. E mais ainda, Nossa Senhora conhece o Espírito Santo como nenhuma outra criatura. Ela ouviu do anjo: o Espírito Santo superveniet in te. O Espírito Santo descerá sobre ti. Ela é a esposa do Espírito Santo, o templo vivo onde ele realizou a obra máxima da encarnação. Quem melhor do que Nossa Senhora para ensinar os apóstolos a se prepararem para a vida do Paráclito? O Evangelho não nos deixa na desolação, caríssimos. Após anunciar as perseguições, nosso Senhor Jesus Cristo faz uma promessa solene. Quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito de verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E aqui nós podemos nos deter um instante sobre a teologia dessas palavras. O Espírito Santo é chamado Paráclito, advogado, consolador, defensor. Em um mundo ímpio que nos acusa, nós temos um advogado. Em uma vida cheia de tribulações, nós temos um consolador. Diante dos tribunais humanos e divinos, nós temos um defensor. Ele é enviado pelo Filho, mas procede do Pai. E aqui nós temos, em poucas palavras, o mistério da Santíssima Trindade. O Espírito procede do Pai como de seu princípio, mas é enviado pelo Filho, revelando assim a íntima comunhão das pessoas divinas e a processão do Espírito Santo do Pai e do Filho. Ex Patri Filioque. Este Espírito é chamado Espírito de verdade. E nós bem sabemos, nós vivemos em tempo de confusão doutrinal, de relativismo moral e de mentiras institucionalizadas. Nunca foi tão necessário o Espírito de verdade. Ele não traz uma verdade nova. Afinal, a revelação se encerrou com a morte do último apóstolo. Mas ele faz compreender a verdade eterna, aplicando-a às circunstâncias novas, defendendo-a contra os erros sempre renascentes. Ile testimonium peribebit de me, ele dará testemunho de mim. O testemunho do Espírito Santo não é apenas interior, não é somente consolação privada, é testemunho público, é demonstração do poder da verdade, é evidência que convence. Quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, 3.000 almas se converteram em um só dia. Quando o Espírito Santo anima os mártires, os próprios algozes se convertem. Quando o Espírito Santo inspira os doutores, as heresias são confundidas. Mas, e quanto a nós, meus caros? E vós também dareis testemunho, porque desde o princípio estáis comigo. O testemunho católico não é opcional, é obrigatório, é necessário para a nossa salvação. Não podemos calar quando a verdade é atacada. Não podemos ser neutros quando Cristo é negado. Mas nosso testemunho deve apoiar-se em duas colunas: a graça do Espírito Santo e a fidelidade à verdade. E isto ab initio, desde o princípio.
Assim, que lições práticas nós podemos tirar da liturgia deste domingo para a nossa vida cotidiana? Uma primeira lição para nós é o realismo sobrenatural. Não vivamos de ilusões. As perseguições são certas. Se não são cruentas, ao menos são morais. Se não são exteriores, serão ao menos interiores. O demônio, o mundo e a carne não dão tréguas. Na nossa vida espiritual é assim. Se vencermos uma tentação, outra surgirá para que nós combatamos. Se adquirirmos uma virtude, outra será necessária adquirir. Se nós a adquirimos, nós podemos sempre crescer nela. Agora, é claro, este realismo não deve gerar pessimismo. Afinal, meus caros, nós bem sabemos, Cristo venceu o mundo. As portas do inferno não prevalecerão. A verdade é mais forte que a mentira. O amor mais forte que o ódio e a graça é mais forte que o pecado. E aqui nós temos uma segunda lição, que é o primado da nossa vida interior. Antes de combater os erros do mundo, combatamos nossos próprios pecados. Façamos guerra aos nossos defeitos. Antes de converter os outros, convertamo-nos a nós mesmos. E assim a oração deve ser a nossa primeira ocupação e não a última. O recolhimento deve ser o nosso estado habitual e não excepcional. Como diz a imitação de Cristo, tanto o homem aproveita quanto sobre si mesmo se vence. E por isso mesmo, e aqui vai a terceira lição, devemos ter uma caridade sem limites. E a caridade deve ser justamente a lei suprema que guia a nossa vida. A caridade inflama, a caridade nos move ao combate. A caridade, de forma alguma, significa ser fofinho ou ser bonzinho. Num mundo dividido pelo ódio, nós devemos ser instrumentos de união em Deus, que é a verdade eterna. Em uma sociedade fragmentada pelo egoísmo, nós devemos ser laços de comunhão em Deus, que é o nosso bem supremo. E como disse, a caridade não significa fraqueza e amor não significa complacência com o erro. A verdadeira caridade corrige, admoesta e ensina, mas sempre com mansidão, como bem ensina São Francisco de Sales, sempre com paciência, sempre procurando o bem eterno das almas e a maior glória de Deus. Uma quarta lição é a devoção sólida e firme à Nossa Senhora. Não uma devoção sentimental feita de emoções passageiras, mas uma devoção teologal, fundamentada na fé, na esperança e na caridade, fundamentada em Deus, que é a verdade eterna. Maria Santíssima é Mãe de Deus, eis aí o fundamento. Maria Santíssima é nossa Mãe, eis aí a consequência. Maria Santíssima é medianeira de todas as graças, eis aí o nosso consolo. Consagremo-nos a ela, rezemos o terço todos os dias, devotamente. É o mínimo que alguém que se diz católico pode fazer. Imitemos as suas virtudes com seriedade. Enfim, sejamos dóceis ao Espírito Santo. É claro, o Espírito sopra onde quer, mas tem as suas preferências.
Ele prefere os humildes aos soberbos, os puros aos impuros, os generosos aos mesquinhos. Por isso, preparemos-lhe morada por uma vida santa. Invoquemos o Espírito Santo em toda decisão importante. Sejamos sensíveis às suas inspirações e prontos para receber os seus impulsos, pronto para ser dóceis aos seus movimentos. Meus caros, eis a nossa situação. Nós vivemos entre o já e o ainda não. Já fomos redimidos, mas ainda não fomos glorificados. Já possuímos a graça, mas ainda não vemos a glória. Já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que seremos. Esta oitava da ascensão, que separa a ascensão e Pentecostes, é símbolo de toda a nossa vida cristã. Como os apóstolos no cenáculo, devemos perseverar na oração. Como Nossa Senhora, devemos viver de fé o que um dia veremos face a face. Como a igreja nascente, nós devemos estar unidos na caridade, fortalecidos pela esperança e inflamados pelo zelo da glória de Deus. As perseguições virão, disso nós não podemos duvidar, mas virá também o Espírito Santo. E por isso não devemos temer. E quando ele vier, transformará a nossa fraqueza em força, o nosso medo em coragem, inflamados pelo zelo da glória de Deus. Quando ele vier, transformará nossa fraqueza em força, nosso medo em coragem, transformará o nosso silêncio em testemunho eloquente. A coleta desse domingo pede que tenhamos sempre uma vontade devota, devotam voluntatem, e sirvamos a Deus com coração sincero, sincero corde. Vontade devota significa vontade consagrada, dedicada, constante. Coração sincero significa coração sem dobras, sem reservas, sem enganos. Com uma vontade dedicada, nós devemos dar nosso coração sem reserva alguma ao serviço de Deus para a nossa própria felicidade. Que Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, Rainha do céu e da terra, Rainha de todos os santos e anjos, Nossa Senhora Rainha, que aqui na Arquidiocese de Brasília nós festejamos no dia de hoje, por isso, a segunda coleta da festa de Nossa Senhora Rainha, que ela nos obtenha essas graças, que ela que guardava todas as coisas em seu coração, nos ensine o recolhimento. Que ela que disse fiat, nos ensine a obediência. Que ela que permaneceu de pé junto à cruz, nos ensine a fortaleza. E quando vierem as provações, e certamente virão, recordemos as palavras de nosso divino Redentor. No mundo tereis tribulações, mas tende confiança, eu venci o mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.